O Hora de Agir de hoje acontece aqui na Cruz Alta, na Floresta Relíquia da Mata Nacional do Bussaco, onde viemos conversar sobre um tema muito importante. A flora e o mundo vegetal é essencial neste tempo ser conservado pelas enormes perdas de biodiversidade que nós temos tido, muito devido à ação humana e à nossa necessidade voraz por mais recursos, mas também por um clima que mudou e que está mais quente. A flora e a sua importância naquela que é a base dos ecossistemas, do sustento da vida e do fornecimento do alimento. O papel destas plantas que ajudam a sequestrar o carbono da atmosfera, que previnem também a erosão do solo, tornando os solos mais estáveis, mais estabilizados. Estas plantas nestas florestas que são essenciais também para o ciclo da água. Estas árvores ajudam a que a água se infiltre no solo e que alimente os nossos aquíferos, o que é essencial neste tempo de alteração climática em que as secas são cada vez mais frequentes e onde esta diversidade vegetal, esta flora, ajuda também a que os territórios estejam cada vez mais adaptados às alterações climáticas. Por isso esta é a hora da floresta, das árvores, deste mundo vegetal que connosco partilha o milagre da vida, a vida que todos nós precisamos cada vez mais de preservar. E nós estamos agora aqui no meio da Floresta Relíquia. Eu estou com Rosa Pinho e com Carlos Villaviçosa, são investigadores nesta área da flora. Rosa, quando nós falamos de flora e de vegetação, qual é que é a diferença, só para quem nos ouve lá em casa? Nós, quando estamos a falar em flora, estamos a falar numa espécie. Uma espécie individual. Uma espécie individual. Por exemplo, temos ali a espécie ruscos aculeados. Quando estamos a falar em vegetação, estamos a falar das plantas que existem num determinado local. Por exemplo, é o conjunto. A vegetação da Mata do Bussaco. E esta vegetação é especial que temos aqui. É muito antiga, não é? Sim, nós neste momento estamos na Floresta Relíquia. A Mata Nacional do Bussaco tem 105 hectares, a Floresta Relíquia são 17 hectares da Mata Nacional do Bussaco. Foi uma área em que a vegetação ficou preservada e é uma zona muito rara em Portugal. Carlos, e aqui nós juntamos um conjunto de espécies que são diversas e que estão bem adaptadas a este nosso clima. Exato. Do Mediterrâneo. Embora aqui hajam algumas espécies da floresta laurisilva que foram ficando aqui, que hoje só existem já nas nossas ilhas, neste caso na Ilha da Madeira. Mais ou menos, sim. Ou seja, este local, devido às suas condições fisiográficas, preservou um conjunto de espécies chamadas relíquias, exatamente porque estão deslocadas do clima atual. Ou seja, o facto de estarmos nestes vales encaixados junto do mar, em que as temperaturas mínimas no inverno não são tão baixas e que mantemos alguma umidade atmosférica, permitiu preservar esta flora de períodos mais antigos, com climas mais próximos a um clima tropical. E porquê é que aqui este local tem essas características? Eu presumo, o ocidente, a parte atlântica portuguesa e o centro-oeste calcário português preserva muito desta floresta, embora ela esteja bastante alterada por ação do uso do homem. E neste caso em particular este sítio, pelo efeito da orografia, essencialmente, pelo tipo de solos que tem, conseguiu preservar, portanto o facto de não haver aqui intervenção humana, manteve aquilo que era a floresta madura, climática, por assim dizer, desta região, que engloba essas espécies todas, num elenco muito particular, que é quase único e é provavelmente dos mais ameaçados do país. Rosa, que espécies são estas que nós conseguimos encontrar aqui? Então, na Floresta Relíquia, nós temos aqui um conjunto de adernos que existe aqui na Arrábida, mas em muito poucos locais. São adernos de idade provecta, portanto, vocês podem ver os calos todos retorcidos, parece que estamos numa floresta encantada. E, portanto, nós chamamos a esta zona com um maior conjunto de adernos o adernal, porque dividimos no âmbito do nosso trabalho a Floresta Relíquia, observamos que tínhamos 3 habitats aqui. Um mais dominado pelos adernos, outro pelos loureiros e outro pelos carvalhos, sobretudo carvalho alvarinho. E os medronheiros também existem por aqui.
Que outras espécies é que o Carlos gostaria de destacar para além Bom, destas? todos estes arbustos de folhas largas, que exatamente são característicos desta flora, com gemas, com gomos nus, não é? Portanto não resistem ao frio invernal. Temos o folhado, o viburnitino, o medronheiro, também um elemento dessa vegetação paleo-mediterrânica. Eventualmente teríamos potencial para ter azereiro, Prunus lusitanica, que existem alguns elementos na mata, mas provavelmente de origem cultivada. Essencialmente são estes três grandes grupos, a própria Phillyra latifolia, o aderno, que lá está, pronto, um arbusto de folha latifoliada, que não resiste a frio invernal e que conseguiu preservar-se na orla, naquilo que é a orla arbustiva pré-florestal deste carvalhal, que é único, né? Mesmo o próprio carvalho alvarinho, os nossos têm características que os distinguem um pouco dos congêneres europeus, fazem deste sítio um sítio único para a conservação. Porquê é que é importante nós termos esta conservação e o que é que podemos fazer mais para que estes lugares sejam preservados? Sem dúvida que a diversidade aqui na Floresta Relíquia é enorme, porque estas espécies potenciam a biodiversidade não só em termos de flora como de fauna. Portanto, além das árvores já referidas, temos arbustos, subarbustos, herbáceas, um conjunto de lianas, portanto, plantas trepadeiras, e a fauna tem aí refúgio para se alimentar, para se reproduzir e, portanto, é muito importante preservar este tipo de floresta porque fornece-nos imensos serviços. E um dos serviços que nos vai prestar agora é este. Nós temos estes trilhos onde podemos caminhar, onde podemos desfrutar desta natureza, que é também um fator de atração ao nosso território. Sem dúvida, a componente paisagística também é um serviço. Então vamos passear um bocadinho pela Floresta Relíquia. Eu ia dizer que esta é a árvore da rosa, não é? Devido à conexão emocional que tem com este sobreiro em concreto da rosa, mas também é a árvore do Carlos, não é? Sim, mas posso dizer que sim, apesar de ser a nossa árvore nacional, é uma árvore que, em termos biogeográficos e ecológicos, tem o seu ótimo no Ocidente Ibérico e, portanto, está presente em grande parte das nossas florestas, tipicamente de solos ácidos e de clima mais de feição atlântica. E aqui em particular tem um papel importante porque junta os tais elementos da floresta temperada, mais úmida, com elementos mediterrâneos que faz com que este elenco de floresta seja único e um dos que é mais urgente conservar porque a nível nacional está mais depauperado. O facto do clima estar a mudar e as temperaturas estarem a aumentar fruto desta alteração climática pode estar a levar a que nós, a Portugal, apesar desta adaptação que falas, estejamos a perder cerca de 5.000 hectares por ano de montado? Sim, há estudos que indicam esses valores, que na realidade o que transmitem é uma perda, nomeadamente nos territórios mais secos e interiores e do sul do país, da adequabilidade climática para o sobreiro, que provavelmente será substituído pela azinheira ou por outras espécies, e uma teórica migração da área ótima para os territórios mais a norte, e isso é algo que nós temos de ter em conta no ordenamento do território se quisermos preservar. Rosa, eu estava aqui a olhar, enquanto falava com o Carlos, eu acho que isto são acácias, isto não é invasor, aqui isto é uma ameaça, não é? Infelizmente, o nosso projeto LIFE foi justamente para, como eu já tinha dito, proteger a Floresta Relíquia das espécies invasoras, nomeadamente as acácias. Esta acácia é designada vulgarmente por Austrália, ou Acácia Austrália, é o nome científico é Acácia melanoxylon, e já temos aqui um núcleo. Portanto, nós devíamos ter trazido a ferramenta, não era? Devíamos ter trazido e era urgente voltar a esta campanha de retirar as invasoras. Elas ainda já estão altas porque vão à procura da luz, mas ainda estão fininhas, ainda são fáceis de retirar. Vamos continuar a conhecer a Floresta Relíquia. Rosa, estas espécies aqui nascem de uma forma espontânea, não é? Isto não há aqui quase nada plantado.
Sim, é espontâneo. Por exemplo, aí está um sobreiro que a bolota cai no chão, germina e nasce uma nova árvore. Sim, É assim que... sim. E o carvalho alvarinho, por exemplo, era uma das espécies que acontecia isso muito na zona do Pinhal do Marquês. Nós retirávamos acácias e, passado algum tempo, estavam lá carvalhos pequeninos. Porque já não tinham a competição, não é? Sim, o medronheiro também. Carlos, aqui os carvalhos é uma área em que o Carlos tem investigado Sim. bastante. Nós temos aqui também vários tipos de carvalho. Aqui neste caso até se cruzam, não é? Dois tipos de carvalho aqui ao pé de nós. Exatamente. Portanto, aquilo que nós fazemos e o trabalho do meu doutoramento essencial na Associação Biopolis, no Estado do Porto, foi pegar nas espécies todas destes carvalhos de folha caduca e marcescente, porque há estes dois grandes grupos perennifólios, de folha permanente e este de folha caduca, e estudar o seu grau de parentesco na Península Ibérica e questões relacionadas com a hibridação, porque as espécies tendem a hibridar e dar descendentes férteis e depois é complexo tentar identificar estas espécies e perceber as fronteiras entre elas. No caso em particular do carvalho alvarinho, os carvalhos alvarinhos ibéricos... Nós temos o alvarinho e o negral, não é? Essencialmente nesta zona, O negral sim. é mesmo daqui, podemos dizer que é nativo. Claro, o carvalho negral tem uma distribuição ibérica e norte de África, existe também em Marrocos. E o alvarinho? O alvarinho é uma distribuição muito mais ampla que por praticamente toda a Europa, mas teoricamente não existe no Podemos continente dizer que o africano. negral é made in Ibéria. Quase. Mais ou menos, sim. Ali em Marrocos. O que existe, o que é visto nos nossos estudos interessantes é que há sempre um grupo de carvalhos, dos carvalhos ibéricos, que tem uma separação muito marcada daquilo que são as outras espécies europeias e mediterrânicas. Apesar de serem primas, os nossos diferenciam-se bastante. E o caso particular do carvalho alvarinho em Portugal e no noroeste da península, na Galiza e no norte de Portugal, foi antigamente descrito como uma subespécie diferente, exatamente com materiais colhidos aqui no Bussaco, Serra da Estrela e Gerês. Foi dedicado a um botânico chamado Brotero, porque ele também via diferenças morfológicas nas árvores e, efetivamente, em termos genéticos, os nossos carvalhos alvarinhos são bastante diferenciados dos europeus. Ou seja, o que faz com que nos possamos quase permitir descrever uma espécie daqui, sendo que ainda há uma segunda espécie da extremadura portuguesa que relacionada com estas espécies. Já que falei, é o creme de la creme dos carvalhos. Não sei se será o creme de la creme, mas abre-se uma hipótese de centro de origem destes grupos de carvalhos e de termos preservado eventualmente genótipos mais antigos neste Ocidente, nesta questão da floresta relíquia mais antiga com plantas do terciário e em que mais uma vez assumimos este papel muito importante. Em termos biogeográficos. Rosa, nós temos aqui um objetivo, uma lei extraordinária, que foi agora aprovada há pouco tempo, que é a Lei de Restauro, que tem este objetivo de até 2030 e é bom porque antigamente isso não se fazia, falava-se em 2050, embora também haja objetivos para lá, objetivos de curto prazo. Nós até 2030 temos que preservar 30% das áreas que temos atualmente. Nós vamos conseguir cumprir esse objetivo? O que é que nós precisamos fazer para conseguir estar à altura destes objetivos da Lei do Restauro da Natureza? A Lei de Restauro dos Habitats foi uma lei feita pela União Europeia para toda a União Europeia e é um dos objetivos da União Europeia para cumprir as metas relacionadas com a preservação da biodiversidade e também fazer face às alterações climáticas. Valorizar o serviço do ecossistema. Exatamente. Portanto, nós agora temos que dar esse passo em frente. Já não é só falarmos em preservação, em conservação, temos que restaurar habitats. Habitats, sejam eles florestais ou de zonas úmidas, por exemplo, está previsto para toda a União Europeia plantarmos cerca de 3 mil milhões de árvores. Na prática, o que é que nós precisamos de fazer para operacionalizar isto? É plantar a árvore? Temos que plantar árvores, temos que combater espécies invasoras. Portanto, isto eu sei que é uma luta difícil, mas que tem que ser com persistência. Temos que fomentar a biodiversidade, temos também ver o que é que plantamos, não é? Será, digamos, fazer com que as áreas, aumentar áreas protegidas, trabalhar dentro delas? Por exemplo, comprar áreas privadas com um potencial, porque têm ali restos de floresta primitiva ou porque têm espécies que estão ameaçadas, criar micro-reservas, por exemplo. E eu conheço câmaras, por exemplo, a Câmara Municipal de Lousada tem apostado nessa compra de áreas com espécies importantes para criar micro-reservas. E nós temos este problema em Portugal, é que 90% ou cerca de 10% da floresta é que é pública, o resto
da floresta é privada e às vezes são pequenas frações, coisas em que os próprios proprietários não sabem que são proprietários, já vêm de herdeiros, já vêm de outros tempos. Portanto, esta medida que a Rosa estava a falar, das autarquias comprarem áreas de terreno e promoverem estas micro-áreas protegidas, pode ser um bom caminho para atingir estes objetivos da Lei de Restauro da Natureza? Sem dúvida, se conseguirmos ter capacidade para, a nível territorial, percebermos onde é que residem estes valores em termos de florestas que estão neste estado mais maduro, que tem a impressão ou dá uma sensação que devem ser as áreas prioritárias onde devemos intervir, é proteger e mapear as florestas mais maduras para cada território, não é? Porque cada território vai ter a sua. Portanto, é ver as áreas que já não ardem há muitos anos, será Poderá isso? ser áreas que já não ardem, áreas que foram protegidas muitas vezes acidentalmente, por terrenos que não têm muito acesso e são abandonados, por exemplo, e tentar perceber quais são as condições que permitem que elas existam e protegê-las de alguma forma, não só em termos, não só pela questão de conservação, mas porque acho que é um processo civilizacional. Porque uma das razões que permitiu que esta floresta bem antiga, que é da Laurisilva, que está na Ilha da Madeira, se tenha protegido, foi o facto do difícil acesso, não é? Também o facto de estar aqui relacionado a uma casa religiosa, portanto a intervenção no território é mais condicionada. É claro que toda a grande parte do território está alterada para floresta de cultivo e agricultura, porque o homem também tem que fazer uso e todas essas componentes têm que ser e ao pensadas. longo de muitos séculos a madeira era essencial para as atividades humanas. Hoje também é, mas na altura foi... Sim. Tinham que se preservar bolsas de floresta para continuar a haver madeira. Rosa, a gestão destas áreas é muito importante. Sem dúvida, estas áreas são áreas que, em relação ao fogo, por exemplo, o fogo também entraria, também faria os seus estragos, mas é um processo mais lento, porque não são espécies tão inflamáveis como o pinheiro e o eucalipto, e isso faz com que os meios de combate consigam atuar prevenindo que as árvores ainda se mantenham, mesmo sofrendo algum dano, ainda se mantenham vivas, não é? Carlos, isto também, a floresta tem estas árvores são bombas de água, mas também são árvores que permitem infiltração de água no solo, muito importante na regulação também do ciclo da água. Também por isso nós devemos preservá-las, não é? Claro, as florestas climáticas que desenvolvem este tipo de solos mais profundos conseguem uma maior preservação da água no solo, pela maior quantidade de matéria orgânica, etc. Portanto, é um efeito cumulativo positivo na preservação quer do solo, quer da regulação do ciclo da água e dos nutrientes. Obrigado, Rosa. Obrigado, Carlos, por terem estado em mais uma Hora de Agir. No Cretáceo, há 66 milhões de anos, um asteroide com 10 km de diâmetro, dirigido ao planeta Terra, embateu no México a uma velocidade de 160 mil km por hora, criando uma grande libertação de energia que vaporizou toda a vida que existia num raio de 1000 km. Aí, uma enorme nuvem de fuligem preencheu a atmosfera e a luz solar não penetrou no planeta, o que fez com que a fotossíntese não fosse realizada e que levou à perda de uma percentagem enorme de vida e de espécies vivas que existiam no planeta. Hoje, este asteroide somos nós. Somos nós que provocamos esta crise climática, que exploramos recursos como se não houvesse futuro e, por isso, precisamos de criar uma nova relação com o mundo natural. Precisamos de preservar a biodiversidade, precisamos de preservar estas espécies vivas. E esta é uma Hora de Agir que é também a Hora da Floresta, que aconteceu hoje aqui na Mata Nacional do Bussaco e já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.